A Klabin é uma empresa gigante brasileira focada na produção de celulose e de seus derivados, como, por exemplo, a produção de embalagens de papelão e também de papel, e também vários outros tipos de papel, como, por exemplo, papel cartão e também papel containerboard para uso na indústria brasileira, atendendo assim diversos setores da economia, mas principalmente o setor alimentício brasileiro, com a produção de várias embalagens sustentáveis. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre a empresa, os resultados do primeiro trimestre de 2023 que ela teve, mas principalmente a grande subida nas suas cotações. Então a empresa estava sendo cotada ali a cerca de R$ 3,50 ali pelo mês de abril, e ela teve uma grande explosão no seu preço, chegando a ser cotada inclusive muito próximo dos R$ 4,50, com uma subida de mais de 20%. Então eu vou comentar o que mudou para a empresa ter essa grande subida, também vou trazer para vocês o meu preço teto pessoal para ela e mais um monte de informações. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa! Bom pessoal, a Klabin é negociada na Bolsa Brasileira com 3 ações, sendo elas a Klabin 3, a Klabin 4 e também a Klabin 11. São as ações então ordinárias que dão direito ao voto, as ações preferenciais que dão preferência ao investidor receber dividendos e as ações unitárias que são uma junção das outras duas ações que eu mostrei para vocês. Tem um ponto muito interessante aqui que é justamente a questão da cotação diferente nessas ações. Então reparem aqui que a Klabin 3 é cotada a R$ 4,44, enquanto que a Klabin 4 está cotada hoje a R$ 4,27. E como essas duas ações pagam exatamente o mesmo valor de dividendos para o investidor, é muito interessante ficar de olho na diferença entre essas cotações, porque elas acabam no fim das contas pagando um dividend yield diferente por causa dessa distorção. Então, por exemplo, a Klabin 4 teria pago em relação ao seu valor de cotação hoje, pelos seus dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, um valor de 7,11%, enquanto que a Klabin 3 teria pago cerca de 6,84%. Então, essa distorção é muito importante e o investidor conseguir entender e pegar a ação um pouquinho mais descontada aqui pode ser muito vantajoso. Da mesma forma, a Klabin 11 também tem uma diferençazinha aqui, mas ela está um pouquinho mais cara do que a Klabin 4, sendo cotada a R$ 21,55, sendo então um pacote com 5 ações e tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,04%. Como a Klabin 4 é hoje a ação mais barata da empresa, eu vou estar usando ela aqui como base nesse vídeo, tá pessoal? Então o cenário que nós tivemos aqui foi uma subida da ação que saiu lá dos cerca de R$ 3,50 para um preço no seu topo de cerca de R$ 4,38, atingindo então uma alta de 24,5%. E é claro que nós tivemos toda aquela questão de uma melhora no otimismo da bolsa, nós vamos ter também lá para o segundo semestre do ano uma queda nas taxas de juros provavelmente e também uma grande subida no Ibovespa nos últimos dias que acabou puxando a Klabin para cima, mas esses não foram os únicos motivos que aumentaram o otimismo perante a ação da Klabin. E exatamente sobre esses outros motivos, um pouquinho ocultos, que eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Só para dar um geralzão sobre a empresa, então, ela trabalha em toda a cadeia produtiva da celulose e também do papel, vindo desde o plantio das suas florestas, com mais de 719 mil hectares de área total plantada, e através disso produz a celulose branqueada e também a celulose integrada, vindo com a produção posteriormente do papel cartão, papel containerboard, embalagens de caixa de papelão e sacos industriais. Então, por exemplo, quando vocês fazem uma compra lá na Amazon e chega o produto na sua casa, a caixa que você recebeu pode muito provavelmente ter sido produzida pela Klabin. Inclusive, eu já recebi de algumas compras da Amazon caixas da Klabin com o nomezinho lá da empresa escrito. Então é bem interessante nesse sentido, porque nós temos um contato direto com os produtos da empresa que são de excelente qualidade. A Klabin é uma gigante realmente e tem várias fábricas distribuídas por todo o Brasil, e um detalhe muito interessante é em relação à dominância que ela tem no mercado brasileiro, tendo um market share muito grande na produção do craftliner, do papel cartão, dos sacos industriais e também das caixas de papelão. Então o detalhe aqui é que a empresa produz cerca de 23% de todas as caixas de papelão do Brasil, ou seja, a cada 4 caixas de papelão produzidas no Brasil, uma vai ser da Klabin, então é muito interessante nesse sentido. E aí, a destinação das vendas da empresa fica principalmente para o setor de alimentos, porque ela produz então muitas embalagens e cada vez mais com a questão da sustentabilidade e também da parte mais higiênica, as empresas de alimentos têm optado então pelo uso das embalagens de papelão e de papel também, e isso é muito interessante justamente para a Klabin. Ela também atua em outros setores como bens de consumo, construção
e outros setores aqui da economia nas suas vendas. Bom, muitos analistas e boa parte do mercado, até alguns tempos atrás, estavam vendo um cenário bastante pessimista para o setor de celulose, onde a Klabin tem bastante exposição, porque além da empresa produzir toda aquela parte de papelão, embalagens e tudo mais, ela também faz a venda de parte da celulose que ela produz, e é uma boa parte de toda a receita que a empresa tem. Então podemos ver aqui que, por exemplo, o Bank of America já estava reduzindo as suas projeções para os preços de celulose até uns meses atrás. Isso iria impactar fortemente tanto a Suzano quanto a Klabin no restante do ano. Mas o cenário já começa a se inverter um pouquinho, a gente já começa a ver que mesmo o mundo estando numa recessão, a recessão vai ser muito mais de uma estabilidade e desaceleração das economias do que de fato uma queda muito pesada nas bolsas e nas economias mundiais. E aliado a isso, tanto a Klabin quanto a Suzano, que é uma empresa focada na produção de celulose, tiveram resultados bons no primeiro trimestre do ano, o que acabou animando bastante o mercado. Então reparem aqui que a Klabin teve uma queda nas suas vendas comparado com o primeiro TRI de 22, de cerca de 2%, mas mesmo assim ela veio com aumento na sua receita, principalmente pela questão do reajuste dos preços e também do foco em grandes players do mercado, e por esse motivo ela veio com aumento em 9% da sua receita líquida. Da mesma forma, olhando para o EBITDA ajustado da empresa, ela veio com um crescimento de 13%, melhorando também as suas margens EBITDA, o que é muito interessante e mostra a força e também a competência da empresa em conseguir se manter lucrativa nesse cenário adverso. Aliado a isso, a Klabin também conseguiu mostrar no primeiro TRI de 23 um aumento de 44% no seu lucro em relação ao primeiro TRI de 22, o que animou ainda mais o mercado, mostrando a força e eficiência da empresa em gerar lucro frente aos seus negócios. Inclusive, bem recentemente, ali no dia 19 de maio, o pessoal aqui do InfoMoney trouxe uma matéria sobre uma análise do BTG que dizia que a celulose pode ter chegado no seu fundo de ciclo, ou seja, ela pode nesse momento ter batido no fundo da sua queda e vir agora numa crescente do preço. A base que eles dão para isso é que eles entendem que a indústria de celulose global não vai querer operar com EBITDA negativo e por isso alguém vai ter que ceder nesse cenário, ou os produtores vão ter que diminuir a sua produção para evitar prejuízos, ou os compradores vão ter que aceitar preços maiores. Então, realmente, o cenário que começa a se desenhar e as notícias mais recentes começam a gerar um pouco mais de otimismo no mercado de celulose, que afeta bastante a Klabin e, portanto, eleva os seus preços de cotação. E é muito interessante isso porque reparem que numa janela de cerca de 2 meses, toda a questão do entendimento do mercado sobre um setor mudou completamente. Claro, nós tivemos várias notícias novas vindo lá dos Estados Unidos e Brasil, sobre como vem andando a taxa de juros, ela já vem começando a ser controlada e isso vem sim mostrando um maior otimismo em todos os mercados e ajudou também aqui ao maior otimismo na Klabin e também nos mercados de celulose. E falando aqui de alguns outros pontos muito importantes da Klabin, a empresa, frente ao quarto TRI de 22, manteve a sua alavancagem e o seu endividamento. Então, ela está fazendo hoje vários projetos de construção de obras diferentes para aumentar a sua produtividade e lucro futuramente. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência, mas o ponto importante é que a empresa não tem se alavancado e não tem gerado mais dívidas frente ao que ela tinha no ano passado. E isso é muito importante nesse cenário de taxa de juros alta que poderia encarecer e reduzir a lucratividade da empresa no curto e médio prazo. E agora falando mais especificamente sobre os investimentos, a Klabin está vindo com o fechamento do projeto Puma 2 que deve ser fechado agora, com startup para junho de 2023, e esse projeto é focado na produção do papel cartão branqueado, que vai desgargalar vários sistemas de produção da Klabin e vai gerar um grande aumento de receita para ela no futuro. Então, nesse sentido, as obras estão aqui com um avanço físico de cerca de 92% e também o avanço financeiro dos investimentos necessário ficou aqui em 11,6 bilhões no fechamento do primeiro TRI, chegando no final das contas do total estimado em cerca de 12,9 bilhões. Então a empresa aqui tem ainda remanescente cerca de 1,3 bi para fazer de investimentos e isso deve ficar ali para o segundo TRI do ano. Além desses projetos, a empresa vem também com vários outros investimentos, como por exemplo investimentos nas suas operações florestais, continuidade operacional das suas fábricas e também melhorias, e também outros investimentos em projetos como a construção do terminal no porto de Paranaguá, projetos Horizonte no Ceará e também projeto Figueira lá em Piracicaba. Então reparem como a empresa não está parada, ela está investindo no seu crescimento e também no aumento da sua receita, que no final vai se refletir também no aumento de dividendos ao investidor. E exatamente falando desses investimentos, nós podemos ver que a Klabin desde 2020, quando ela estava fazendo pesados investimentos, voltou bem forte aqui nos seus pagamentos aos investidores e ela veio também com bons dividend yields,
acima de 6% aqui em 2022. E outro ponto muito interessante da Klabin, pessoal, é justamente essa questão dos dividendos. Então a empresa veio com um bom dividendo aqui para 2022 e provavelmente vai vir com um dividendo igual ou até mesmo maior do que ela distribuiu no ano passado para este ano. E um ponto muito positivo que coloca a Klabin como uma das boas pagadoras de dividendos aqui do Brasil, pessoal, é justamente sobre a recorrência desses pagamentos. Então reparem aqui que a empresa costuma fazer vários anúncios ao longo do ano. Geralmente ela faz anúncios de forma trimestral a cada fechamento de trimestre que ela tem. Isso não foi diferente aqui no mês de maio, quando ela anunciou o seu fechamento do primeiro trimestre, e ela inclusive já fez o pagamento de alguns dividendos. Então, essa grande recorrência torna a Klabin uma boa pagadora de dividendos e muito interessante para avaliar caso o investidor esteja interessado na empresa. Com toda essa subida que a empresa teve, ela superou um pouquinho o meu preço-teto que eu tinha para ela. Então, eu trouxe um vídeo aqui há alguns dias para vocês, pessoal, mostrando o meu cálculo pessoal. Se vocês quiserem conferir esse vídeo também, eu vou estar deixando aqui no card acima do vídeo para vocês verem como eu costumo fazer as projeções e cálculo para o preço-teto da empresa. Então, o meu valor de preço-teto anteriormente era de R$ 4,16 e por enquanto eu estou mantendo, tá, pessoal? Eu quero ver como vai se desenrolar ao longo do ano, como vai ser também o segundo trimestre da empresa. Eu posso, inclusive, estar revisitando esse preço-teto para refazer as projeções posteriormente. Mas por enquanto eu mantenho aqui o meu preço-teto pessoal, lembrando que não é uma recomendação, de R$ 4,16. E como a empresa superou esse preço aí, eu estou segurando um pouquinho os aportes, estou focando em outras empresas que no momento eu entendo que estão mais baratas. E caso a Klabin venha ter uma queda nas suas cotações, eu volto a comprar ela abaixo desse preço-teto. Bom, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso então, somente algumas atualizações, novas notícias aqui da Klabin, dos seus investimentos e das perspectivas. No geral, é uma empresa boa em qualquer um dos cenários. Eu vejo que, cada vez mais com a questão de sustentabilidade, substituição do plástico por embalagens biodegradáveis, como por exemplo, são as de papel, empresas como a Klabin, a Irani e também a Suzano vão ganhar mais força no mercado brasileiro e também no mercado global. Então, essa é a tese de investimentos e de perenidade que eu enxergo para a empresa e por esse motivo eu estou muito de olho nela e caso ela venha ter uma pequena queda na sua cotação, eu volto a comprar bem forte. Bem, pessoal, então o que eu tinha para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para dar aquela força no nosso crescimento. E é isso, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.